Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, Arquibancada JNS Futebol, esse canal que é feito para você, torcedor e torcedora do nosso Esquadrão de Aço. Esquadrão de Aço esse que está com um novo treinador, Rogério Ceni, já foi anunciado aí no sócio digital do Esporte Clube Bahia. O Rogério Ceni que chega nesse dia 10 de setembro de 2023, no momento que estou gravando esse vídeo, não sei ainda, até agora não vi nenhuma notícia ainda, mas o Rogério Ceni deve estar chegando nesta tarde, são 15 horas e 29 minutos, tá? Eu estou gravando esse vídeo, você que vai ver esse vídeo, que está vendo esse vídeo, já deve estar sabendo, inclusive, se o Rogério Ceni já chegou. Mas vamos lá. Após Paiva, mais um técnico português reclama sobre o futebol brasileiro. É o caso do Vitor Pereira, o VP. Muita falta de educação, afirma treinador que estava na Série A neste ano. Vamos ver essa notícia aqui, tá? E aí a gente comenta, faz o nosso comentário, né? Bom, Bahia volta a ter técnico campeão brasileiro após 6 anos, eu ia falar 6 meses, 6 anos, relembre o último. Baiano sub-15 e sub-17 do Bahia vencem novamente e lideram grupos. São essas as notícias que nós vamos falar, mas antes, não esqueça de se inscrever, de dar um like e de ativar o sininho para receber nossas novidades. Olha, quando você se inscrever, você clica no sininho, para ele ficar tudo pretinho, e aí você vai receber todas as nossas novidades. Não esqueça também de fazer seu comentário, também é interessante que você faça o seu comentário, e o like, que é muito importante para que a plataforma YouTube possa divulgar mais o nosso canal e divulgar o nosso Esquadrão de Aço. Beleza? Vamos então às nossas notícias. Bom, mais um treinador português fala mal do Brasil. Vamos lá, ok? Você deve estar lembrando do Paiva, né? Que agora já é passado no Bahia. Bom, muita falta de educação, afirma o treinador que estava na Série A neste ano. Olha só. Renato Paiva entregou seu pedido de demissão à diretoria do Bahia, se despediu do clube com uma nota oficial, na qual cita motivos extracampo como fortes dentre os argumentos do ex-técnico do Bahia. Um deles foi ter sido desrespeitado como ser humano. Vamos lá. Já nesse final de semana, o treinador português Vitor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo, repetiu alguns pontos do discurso feito por Renato Paiva. O que gostei menos foi da falta de educação. Quer dizer, não gostou nada, né? Muita falta de educação. Muita falta de educação. Não estou apontando especificamente, mas uma falta de educação geral, disse Pereira, demitido do Flamengo neste ano. Bom, vamos lá. Não é só um clube, é no Brasil. Os projetos no Brasil são até a próxima vitória. E mesmo após a vitória, pode tudo ocorrer mal. No Brasil é muita emoção. É preciso ir lá para ver a dificuldade, o contexto. Pensamos que estamos preparados, mesmo treinando um Porto Olímpicos, um Fenerbahçe, mas no Brasil consegue ser do ponto de vista emocional, da falta de racional, de tempo para trabalhar, de acreditar no que está fazendo. No Brasil, ou tem resultados imediatos, ou acabou o projeto. Vamos falar sobre isso. Segundo Pereira, é preciso ter estômago. Olha, cara, quando fala é preciso ter estômago, meu amigo, é porque já bota para lá, não posso nem falar certas coisas aqui, né? Segundo Pereira, é preciso ter estômago para treinar no Brasil. Vitor Pereira e Renato Paiva estão sem clube após insucessos no Brasileiro em 2023. Bom, o Vitor Pereira, você já deve conhecer. O Vitor Pereira, que foi muito mal no Flamengo, por pouco não colocou o Flamengo, nos últimos lugares, né? Só não foi porque foi demitido logo.
E também teve a passagem dele pelo Corinthians, que inclusive ele chegou a falar que estava saindo do Corinthians por questões familiares, e logo assumiu o Flamengo e deu no que deu, né? Ele foi muito ruim no Flamengo. Na época que o Vitor Pereira, o VP, estava no Flamengo, o Flamengo estava uma desgraça, né? Estava terrível. Bom, sobre essas falas do Vitor Pereira, eu percebo aqui um certo preconceito por parte do Vitor Pereira em relação ao futebol brasileiro, aos torcedores brasileiros. Bom, primeira coisa que eu digo é a seguinte: ele deveria, antes de vir para o Brasil, ter feito a lição de casa, ter estudado, entender um pouco da cultura do futebol brasileiro, a cultura do brasileiro. Então, coisas que ele coloca aí, ele fala do ponto de vista individual. Ele colocou tudo, como se diz, num balaio só, e disse que no Brasil é tudo muita falta de educação, né? No futebol como todo, muita falta de educação. Outro ponto que ele destaca é que o torcedor é muito emocional e quer resultados imediatos. Vamos avaliar. Por exemplo, Renato Paiva e o próprio Vitor Pereira tiveram tempo para treinar. No caso, o Renato Paiva, ele teve 8 meses, né, quase 9 meses, né, 8 meses treinando o Esquadrão de Aço. Desde de dezembro ele treinou ele estava à frente do Esquadrão de Aço. Ele só ganhou o Campeonato Baiano. A Copa do Nordeste, por exemplo, foi uma vergonha. O Bahia saiu na fase de grupos e levou 6-0 do Sport do Recife. Levou 3-0 do Fortaleza, mas o 6-0 foi doloroso. E ele respondeu, né, numa entrevista, que estava tranquilíssimo, ok? Então, o que eu vejo é que esses treinadores, no caso, o Vitor Pereira e o Renato Paiva, eles que precisam estudar mais sobre a cultura para onde vão trabalhar. A cultura do Brasil, a cultura do futebol brasileiro, precisa estudar mais. Porque se você não conhece a cultura do lugar que você vai trabalhar, você não vai se sair bem e você vai ter problemas. O Renato Paiva, ele, além de ter sido um treinador muito fraco no Esporte Clube Bahia, ele tinha muita dificuldade de lidar com as críticas por parte dos torcedores e da imprensa. Vejo também do Vitor Pereira a mesma coisa. Se eles estão falando, no caso, o Vitor Pereira está dizendo que é muita falta de educação, eu posso até dizer também, olha, existe falta de educação, mas não é assim, no geral, como ele fala, essa falta de educação, como se dissesse, é um pessoal tudo atrasado. Não é bem isso. O que falta é ele compreender a cultura onde ele está atuando. Se ele souber como funciona, ele vai saber lidar com a situação. E sobre os resultados, o Renato Paiva, por exemplo, como eu já falei, 8 meses no Esporte Clube Bahia. Completou mais de 8 meses, o Paiva continuou com os mesmos defeitos. O grande defeito do Renato Paiva, não saber fazer a leitura de jogo, não saber fazer uma mudança correta. Ele mesmo chegou a dizer, olha, o treinador do Vasco, né, eles fizeram uma mudança no segundo tempo e a gente não sabia o que fazer. E isso foi corroborado, se você combinar a fala do Ademir, que falou, disse o seguinte, nós ficamos perdidos depois das mudanças dele. Isso diz muita coisa. Ficamos perdidos significa que o treinador, é como se dissesse assim, olha, ficamos sem treinador que não conseguia também ver o jogo, porque o responsável principal para ver o que está acontecendo no jogo é quem está fora, quem está treinando. Então, se tem um jogo, está aconteceram mudanças por parte do adversário, e o adversário está tendo sucesso, né, está se sobrepondo, o treinador ele tem a obrigação de fazer a leitura correta, ele tem que ter a capacidade de fazer a leitura, olha, onde é que está mais frágil, qual o momento, qual o setor que está mais frágil,
quais foram as mudanças que ocorreram no time adversário. Então, o que é que eu tenho que fazer para fechar a sangria? Ele precisa disso. O Paiva não teve essa capacidade. E aí você tem o Campeonato Brasileiro, cada partida ou perdendo ou empatando, dificilmente ganhando um jogo, né? Mesmo quando ganhava um jogo, o próximo ou empatava ou perdia. E aí o que acontece? Ia ficar esperando, e olha que o Grupo City ficou esperando. O Grupo City ficou esperando, quem pediu demissão foi o Paiva. Então, voltando ao Vitor Pereira. O Vitor Pereira, ele já estava com muitas derrotas acumuladas no Flamengo, que estava levando o Flamengo a grandes dificuldades, grandes prejuízos. Então, não dava para manter, para aceitar. Então, o torcedor precisa de resultado. O Campeonato Brasileiro precisa de resultado. A não ser que diga, olha, tudo bem, você vai fazer um laboratório, se for para a Série B não tem problema, mas é problemático, se você não entende, você não conhece a cultura que você vem trabalhar, os torcedores, por exemplo, como funciona a cabeça do torcedor, a paixão do torcedor, então como é que você vai chegar e vai querer mandar? E se for falar do Paiva, foram muitas, digamos assim, muitas coisas que ele falou, que foi muito problemático. Então ele criou problema com a torcida. Ele chegou a dizer várias coisas, estou tranquilíssimo, uma derrota de 6-0, chegou a dizer que quem manda é o Grupo City, eles quem decide, né? Olha aí, não é bem assim não, não é bem assim não. Então eu quero dizer o seguinte, o Paiva pediu demissão sim, mas pediu demissão por causa da torcida, a pressão da torcida que fez o que devia ser feito. Então, o senhor Vitor Pereira, ele precisa, no caso, respeitar mais o torcedor brasileiro, a cultura brasileira, e para não estar falando assim, do geral, muita falta de educação. Então, com isso, ele está dizendo, olha, eu não quero mais saber de trabalhar mais no Brasil, não é? Porque depois de uma fala dessa, não dá para contratar mais um cara desse, não é? E ele foi pífio no Flamengo. O Vitor Pereira foi pífio no Flamengo. Ok? Então a cultura nossa é uma cultura também, tem a razão, mas é uma cultura passional também, precisamos de resultado. Então não dá para ficar esperando, vendo que o time está exatamente cada vez mais descendo de ladeira abaixo, sabendo que o treinador não está conseguindo fazer a coisa certa, não está conseguindo fazer a leitura certa, isso aí vão ficar só assistindo. Vamos lá, vai para a Série B e pronto. Não dá. Não dá. Então, o Vitor Pereira, tudo bem, ele pode ter tido algumas situações individuais que deixou ele muito chateado, mas o que eu vejo é que treinadores como o Vitor Pereira e como o Renato Paiva precisa aprender a ser treinador. Ele precisa aprender a ser treinador. Ele não tem capacidade, não tem condições ainda de ser um treinador de Série A no Brasil. Sinto muito, mas ele não tem. Ele foi campeão no Independente Del Valle, mas ele já pegou um time formado. Aí não conta, não é diferente. Boa parte do tempo dele foi no Benfica, né, do Equador, acho que saiu, foi de Portugal, né, entendeu? Então, essa é a situação. O Vitor Pereira, eu nem sei quais foram os times que treinou, eu sei que no Brasil foi muito pífio. No Flamengo não tinha condição de aceitar mais o Vitor Pereira. Agora, se tem situações individuais, por exemplo, no caso do pai, ele tem razão, quando o torcedor chega, ataca a filha dele, invade as redes sociais da filha, esculhambando o pai, eu não concordo com isso também, né? Não concordo com isso, de jeito nenhum. Né? Sobre o episódio, por exemplo, do Paiva e o Baraúna, o Gilson Baraúna, né? eu analiso o seguinte, né? Colocando a balança, um equilíbrio. O Baraúna, digamos assim, se excedeu na forma como ele fala, mas ele não quis dizer essa questão do Paiva pessoalmente, é uma pessoa covarde, não. Foi o modo, né? Quer dizer, é o modo do Baraúna falar que ficou pesado para a cultura do Paiva, para a cultura do Paiva. Da mesma forma que também determinadas coisas que o Paiva falou, que era mais para Portugal e que de repente a gente não conseguiu entender direito também, né? Então não é bem assim. Então eu acho que esses treinadores portugueses, aliás, eu não sei por que uma invasão tão grande de técnico português. Qual o campeonato nacional, digamos assim, Copa do Mundo que Portugal tem? Nenhum, né? Então por que essa invasão de português de repente de uma hora para outra, digamos assim, quase metade
dos times da Série A com um treinador português. Agora, você vê, tem uns que você vê que, de fato, vale a pena, faz uma leitura correta. Por exemplo, o Abel Braga, né? É o Abel Braga, né? Isso do Palmeiras. O cara, né, tem lá, digamos assim, seus momentos assim, de críticas radicais, né, principalmente no que diz respeito ao juiz, né, à arbitragem, mas tem feito um bom trabalho no Palmeiras. O Pepa não estava fazendo um trabalho tão ruim no Cruzeiro, não. De repente ficou umas 5 partidas sem conseguir ganhar, aí a coisa foi desandando, mas não estava um trabalho tão ruim, né? Então, mas o Vitor Pereira e o Paiva foram péssimos. O Paiva nem se fala. Se for comparar o Paiva com os treinadores da Série B, por exemplo, para mim todos os treinadores da Série B são muito melhores, todos sem exceção. Sem exceção, todos os treinadores da Série B são muito melhores do que Paiva. Muito melhores, né? Eu acho que, por exemplo, se o Bahia tivesse na mão até de um treinador que não tinha nem sério na Série D, como do Baiano, por exemplo, seria muito melhor, por exemplo, um treinador do Jacuipense, por exemplo, que fez trabalho ótimo, né, que faz trabalho ótimo no Jacuipense, tivesse à frente do Bahia, teria feito coisas melhores até, com certeza, né? Bom, então, finalizando, Vitor Pereira, ele pode ter suas razões individuais, mas se excedeu também aqui, precisa entender, meu amigo, a cultura de fato brasileira, e não dá para subestimar o torcedor e subestimar o campeonato brasileiro, de jeito algum, como se diz, né? Não dá para o torcedor ficar esperando o tempo todo, sabendo que o cara não evolui de jeito nenhum, e ficar olhando, não, vamos lá, vamos esperar, vai entregar na Série B mesmo, tá? Não dá de jeito nenhum. Bom, o Bahia volta a ter técnico campeão brasileiro após 6 anos, relembre então essa questão aí, olha, o último no caso, Senna foi campeão nacional da edição de 2020. Rogério Ceni foi oficialmente confirmado pelo Bahia como treinador até 2025 e chega ao Esquadrão de Aço com status de campeão brasileiro no início dessa década. Ceni iniciou sua trajetória como técnico profissional em 2017 e o maior título da sua carreira até então foi conquistado pelo Flamengo. Em sua passagem pela equipe carioca, foi ele o treinador campeão do Brasileiro de 2020, que foi finalizado em fevereiro de 2021. Dessa forma, o Bahia volta a ter um técnico campeão brasileiro após 6 anos da passagem do último treinador com essa conquista na carreira. Olha só. O último campeão brasileiro a comandar o Bahia havia sido Paulo César Carpegiani, inclusive fez um ótimo trabalho. Eu lembro quando o Carpegiani pegou o Bahia, faltava 12 rodadas, acho que 12 rodadas, e conseguiu fazer um ótimo trabalho, quase não perdeu os jogos, tá? Conseguiu revitar. O Carpegiani é um ótimo treinador, cara. É uma pena que ele não treina mais, porque se for treinasse, para mim, seria o técnico do Bahia. O último campeão brasileiro a comandar o Bahia foi Paulo César Carpegiani em 2017, olha só. O experiente técnico foi campeão nacional também com o Flamengo em 82. Ainda nesse século, o esquadrão foi treinado por Joel Santana, campeão brasileiro em 2000, tá? Campeão brasileiro em 2000, e pelo mestre Evaristo de Macedo, o mestre Evaristo de Macedo, que foi o treinador campeão brasileiro com o Bahia em 1988. Isso aí, tá? Então, o Rogério Ceni, desses técnicos brasileiros, Rogério Ceni, para mim, sem sombra de dúvida, é o melhor. E espero que ele se dê muito bem no Bahia, que possa fazer um ótimo trabalho, assim como fez no Flamengo, assim como fez no Fortaleza. Bom, mais uma notícia, né? Vamos ver qual Baiano Sub-15 e Sub-17 do Bahia vencem novamente e lideram grupos, ok? É uma notícia aí sobre o Sub-15 e o Sub-17. Equipes continuam com invencibilidade na competição estadual. O Bahia voltou a vencer nas categorias Sub-15 e Sub-17 do campeonato brasileiro baiano neste final de semana. Os triunfos aconteceram em partidas contra o Vitória da Conquista, ambos em Pituaçu.
Sub-17, atuando com a equipe totalmente formada por jogadores de até 16 anos nessa primeira fase, o Bahia goleou por 6-0, Bruno Sávio, Gabriel Felipe, Del, Guilherme Soares e Riad marcaram os gols. Eu não sei, ganhou um pouco de quem, não está dizendo aqui. A categoria tem como destaque o goleiro Arthur Jampa, de 15 anos, que está convocado para a seleção brasileira sub-15. Agora o Bahia tem 7 triunfos em 7 jogos, líder isolado do grupo 3, marcando 26 gols e sofrendo apenas 2. A escalação tricolor foi a seguinte: Arthur Jampa, Gabriel Felipe, Bruno, Jefferson e André, Cauã, Jefter e Levi, e Grazineu, Eric, Guilherme, Soares e Sávio. O sub-15, já a categoria Júnior tricolor venceu por 3-1, com gols que foram anotados por Cabelinho, Alisson Santana e Diego. No sub-15, o Bahia também lidera o seu grupo, porém com 6 triunfos e um empate. São 27 gols marcados e 2 triunfos. 2 gols sofridos, quer dizer. A escalação foi esta: João, Caio, Alisson Santana, Rafael e Tássio, Vitor, Diego e Cabelinho, Rian, Nascimento, Richarlison e Diogo. Tá aí notícias do nosso esquadrão de A, sub-15, sub-17 também fazendo bonito. E é isso aí, torcedor e torcedora do nosso esquadrão. Dê um like, inscreva-se no canal, comente, compartilhe o nosso canal Arquibancada JNS Futebol e até o nosso próximo vídeo.